Então a gente tem aqui, ó, guanidina. A gente tem os hidróxidos. A gente tem, que é chamado de tióis, mas basicamente é o tioglicolato de amônia e o tioglicolato e outros tioglicolatos. Vixe Maria, tioglicolato. E aí nós temos, e aqui é que começa... Bom, vamos lá, vamos entender cada um desses aqui, porque daqui, ó, começa o que eu chamo de APAs, tá? Essa parada aqui você não vai encontrar em outro lugar. Eu decidi criar uma categoria aqui para ficar mais fácil didaticamente para você entender como os alisamentos funcionam. O que são esses APAs, tá? Nota essa parada. Alisamentos permanente ácido. Dentro desse APAs, o que tem dentro do APAs? Ó, tem as ácidas, todos os tipos de progressiva, orgânicas, tem os botox, selagem, inteligente. Por que eu chamei de APAs de alisamento permanente ácido? Primeiro mitão que eu quero matar aqui com vocês. Progressiva é algo progressivo, que tem que fazer 1, 2, 3, 10 vezes. Não. Só tem que fazer várias vezes se você não domina, se você não consegue fazer o alisamento da primeira vez. É a mesma coisa clareamento. Você vai fazer um clareamento, por exemplo, com descolorante, para você deixar a sua cliente loira, uma vez que você aplica o descolorante, tem que ser suficiente para você clarear. Se você não clarear, você fica clareando descoloração em cima de descoloração. É uma descoloração progressiva? Não, é porque você não conseguiu da primeira vez. Aqui, ó, todas essas, inteligente, ácida, botox, selagem, orgânica, todas dão para alisar de uma vez só, sem retoque, sem precisar retocar? Sim, por isso que são alisamentos permanentes ácidos. Felipe, não dá não. E aqui eu quero dizer uma coisa. Não é porque você não consegue que isso é impossível. Eu não consigo dirigir um carro a 300 km por hora. Quer dizer que é impossível? Não, tem um monte de gente que faz. Só porque eu não sei pilotar um avião, eu vou dizer que é impossível pilotar um avião? Não, tem um monte de piloto de avião. E do mesmo jeito que eu estou te falando aqui. É impossível fazer uma inteligente alisar com uma única aplicação sem retoque? Não, eu já vi um monte de gente fazer, um monte de aluno meu do Método Lisos fazer. Então, ó, o que eu quero dividir aqui com você? As APAs são as progressivas, orgânicas, ácidas, selagem e tudo mais, os alisamentos permanentes ácidos. E a guanidina, o hidróxido e o tioglicolato, eles são alcalinos. Olha só que interessante. São diferenças. É uma diferença muito grande. Alcalinos. Porque um é ácido, o outro é alcalino. Beleza, Felipe. Show de bola. E aí, o que acontece? O que você precisa entender? Guanidina e hidróxido, tá? E aí, vamos entender cada um deles. Eu sei que muita gente aí usa... Ó, cadê? O que você usa aí? Guanidina, hidróxido, tioglicolato ou algum tipo de APA? Porque é o seguinte, a guanidina... e o hidróxido, tá? Eles são extremamente agressivos, muito agressivos. Eles são super alcalinos e eles fazem uma parada. Eles mudam a composição do cabelo. Eles não mudam só a forma. E qual que é o grande problema? E aqui a gente entra na discussão de compatibilidade e incompatibilidade. Qual que é o grande problema de mudar a composição do cabelo? Se você muda a composição do cabelo, o que acontece aqui? Essas químicas não são
compatíveis com outras químicas. O que é não ser compatível? Não ser compatível quer dizer que se você misturar, se você pegar um cabelo com guanidina e botar descolorante nele, vai quebrar. É a certeza que vai dar errado. Eles não combinam. Por quê? O descolorante foi feito para ser usado em cabelo, com a sua composição normal. Quando você coloca ali uma parada que muda a composição do cabelo, ele já não é mais o cabelo como nós conhecemos. Se ele não é mais o cabelo como nós conhecemos, o descolorante ele vai reagir muito diferente com esse cabelo. Então, eu cheguei à conclusão que guanidina e hidróxido de sódio não funcionam para mim. E eu vou explicar por que não funciona. Ah, Felipe, mas tem um cliente que só alisa com guanidina, que só alisa com hidróxido. O que acontece? Essa cliente que você usa, guanidina ou hidróxido de sódio, ou hidróxido de qualquer coisa, hidróxidos em geral, hidróxido de lítio, hidróxido disso, daquilo outro, são clientes que nós vamos tolher, nós vamos acabar com a chance dela poder ter um cabelo colorido bacana, um cabelo loiro, se ela quiser mais para frente. E vamos lá, o meu intuito, quando eu estou com a minha cliente, é realizar o sonho dela, é entregar o cabelo dos sonhos dela para ela. Como é que eu vou entregar um cabelo dos sonhos para minha cliente se ela tem uma química que me impede de fazer qualquer outra química? Não é seguro de maneira nenhuma, é igual ao cigarro, não existem níveis seguros para o consumo dessas substâncias. Guanidina e hidróxido de sódio, se você vai pôr, mas eu vou só descolorir um pouquinho. Não tem nível seguro, ele pode quebrar a qualquer momento. Tá? Então não funciona por quê? Porque isso trava todo o meu outro trabalho. Isso me desvaloriza como profissional. Porque se a minha cliente quiser fazer um loiro depois, ela não vai fazer, porque não tem como. Se ela quiser fazer um ruivo depois, não vai acontecer. Pelo menos não vai acontecer de uma maneira 100% saudável. Então eu elimino isso. Não é algo que eu queira trabalhar e aconselho você também a não trabalhar. Tá tudo bem, tem gente muito bem especializada em guanidina e hidróxido. Se você quer ter um salão em que você atende a cliente e realiza o sonho da cliente, que é esse o intuito, não funciona para mim. E aí, ó, tem o tioglicolato, que é o próximo da lista. Ele é compatível com luzes e com coloração? Sim, ele é compatível. Tanto que tioglicolato de amônia, a amônia é algo que tem nas colorações e que tem no descolorante. Então é compatível? É compatível. Mais uma vez, ser compatível não quer dizer que não possa dar problema. Ser compatível quer dizer que é possível fazer as duas químicas de maneira saudável. É possível, não quer dizer... Não é não, Felipe. Sempre tem. Não é não, porque uma vez eu fiz um alisamento de tioglicolato e fui fazer a descoloração, o cabelo caiu na minha mão. Mais uma vez, não é porque você não conseguiu fazer que isso seja impossível. Não, elas são compatíveis? São compatíveis. Dá para fazer? Dá. Só que é difícil. Por quê? Porque o tioglicolato não é que é difícil, é mais difícil. O tioglicolato de amônia, ele é, que a gente já viu aqui, ele é alcalino. Alcalino, e aqui vai entrar uma coisa rápida que eu abordo em outros conteúdos, mas só para dar aqui o contexto geral, tá? A gente tem a escala de pH, que mede uma coisa, mede a acidez e a alcalinidade das substâncias. E ele vai do 1, que é o mais ácido possível, ao 14, que é o mais alcalino possível, sendo 7 aqui neutro, que é representado pela água, que tem o pH neutro, não é nem ácido nem alcalino, tá? E o cabelo, ele tem um pH, um meio de pH em que ele trabalha melhor, que é em torno de 4,5. Nesse pH aqui, ó, existe uma parada que chama reatividade do cabelo. O que é reatividade? Sabe aquela coisa? Fulano não reage. Pô, já fizemos um monte de tratamento, fizemos isso, fizemos aquilo, e o fulano não reage, ele não consegue reagir.
Qual outro exemplo que eu posso dar com relação à reatividade? Mas enfim, ó, o cabelo ele tem uma capacidade de reação. E eu não sei se você sabe, mas quando a gente faz uma química, a gente precisa promover uma reação química. O que é uma reação química? Você pega a substância A e a substância B. Vou pôr aqui, ó. Pega a substância A e a substância B. Elas reagem entre si, formando uma substância C. Ela se transforma em outra coisa. Quando você junta farinha, ovo, manteiga, leite e fermento, dependendo do jeito que você mistura isso, você coloca ele no forno, vira bolo. Bolo tem gosto de farinha? Não. Bolo tem gosto de ovo? Não. Bolo tem gosto de fermento? Não. Tem gosto de bolo. Ele virou outra coisa, ele reagiu, os ingredientes reagiram e se tornaram outra coisa. Se eu coloco um fermento vencido, um fermento que está vencido, ele não funciona mais. Então eu vou fazer a mesma mistura e não vai virar bolo, porque ele não vai crescer. O que eu quero dizer com isso? O cabelo ele tem o pH, meio de pH ideal 4,5, que é onde ele tem a maior capacidade de reação. Certo? 4,5 é onde ele tem a maior capacidade de reação. O tioglicolato, ele está lá na frente, lá, pH 9, 10. Se o cabelo está fora do seu, está muito longe, está numa substância muito longe do seu pH ideal, ele perde reatividade. Se ele perde reatividade, ele perde a capacidade de reagir. E aqui a reação que a gente quer nele não é transformar ele num bolo, é transformar ele num cabelo liso. Então, se ele está muito longe do seu pH, se ele está com o fermento vencido, entre aspas, o cabelo não vai alisar do jeito que deveria, não vai ficar saudável. Então, o tioglicolato, ele opera num pH muito alto. Quando ele opera num pH muito alto, ele tira a reatividade do cabelo. E ele tira também a saúde do cabelo. Ele tira a resistência e a resiliência do cabelo. O que é resiliência? É elasticidade, o cabelo fica elástico. São o que eu chamo de 3 R's, que eu abordo em outros conteúdos aí mais a fundo, mas só para você entender. Então o tioglicolato faz isso. Só que aí o cabelo tá lá com cutícula aberta, reganhada, o cabelo ele acaba ficando mais danificado, mais ressecado, mais sensível, com menos resistência, não reage legal. A hora que você vem com outra química, o cabelo termina de estourar, né? Ele acaba danificando. Então é possível trabalhar com tioglicolato e realizar o sonho da nossa cliente? É. Só que ele é mais difícil. Por quê? Existe uma diferença entre como ele age no cabelo. Uma diferença crucial, que é o seguinte, ó, tioglicolato, ele pega o cabelinho assim, ó, né? Isso aqui é a representação do cabelo. E aí dentro do cabelo, o cabelo ele é formado por algumas estruturas. Que estruturas são essas? São as pontes de sulfeto. E aqui eu não quero entrar em quimiquez, em nada disso. Eu quero que você compreenda o que é que rola, tá? A estrutura do cabelo é como se fosse uma escadinha. Como se fosse uma escadinha. Você tem os degrauzinhos, que são as pontes de sulfeto. Representado pela letra S aqui. As pontes de sulfeto, elas são o que dão a sustentação para o cabelo. Tá? Numa casa você tem os pilares, não tem? O pilar que segura a tua casa, teu salão. Esse pilar é como se fossem essas ligações aqui, o que segura tudo junto. O que o tioglicolato faz? Ele rompe essa ponte de sulfeto, deixando ela assim. Deixando ela rompida. E aí, isso aqui você passou, né, o alisante do tioglicolato, ele faz isso aqui. E aí depois, você vem com o neutralizante, né, você coloca o cabelo na forma que você quer, né? Você coloca o cabelo na forma que você quer e usa o neutralizante para religar
essas pontes de sulfeto. Só que o neutralizante ele vai religar, mas não necessariamente ele vai conseguir religar todas as pontes de sulfeto. E nesse ponto em que ele está rompido, o cabelo está extremamente vulnerável. E é nesse ponto que acontece a maior parte das quebras do cabelo. Fora que é muito agressivo, dilata muito a cutícula, né? Abre muito a cutícula do cabelo e tudo mais. E aí, quando a gente vai para os APAs, quando a gente vai para os alisamentos permanentes ácidos, todos eles são ácidos. Se são ácidos, ó, lembra lá da escalinha de pH que eu mostrei lá na outra página? De 1 a 14? E o pH ideal do cabelo é 4,5. O pH dos APAs, dos alisamentos permanentes ácidos, que é orgânica, selagem, botox, ácidas, estão aqui ó, na altura de 2. Alguns têm até um pH de 1,5. Está bem mais perto do que o 10 lá do tioglicolato. E um agravante, e eu já vou explicar sobre os ácidos orgânicos, sobre os diferentes tipos de progressiva, tá? Mas antes você precisa entender como eles agem. Você tem aqui, tem as pontes de sulfeto também, as estruturas lá, os degrauzinhos da escada. Só que é o seguinte, enquanto aqui rompe tudo, desliga todas essas pontes, é como se serrasse essa escada. Quando a gente usa os alisamentos as progressivas, ácidas, orgânicas e etc., a ponte de sulfeto não é rompida totalmente. E o que acontece é que, na verdade, é como... Eu não sei se você já fez ovo de Páscoa, ou o próprio bolo, que eu dei o exemplo agora. O bolo, você faz o quê? A massa tá mole, mas com chocolate funciona melhor. Você vai fazer lá uma calda de chocolate ou um ovo de Páscoa, por exemplo. Você pega a barra de chocolate, derrete ela vai ficar líquida. E aí você coloca ela numa forma, na forma que você quiser, pode ser de ovo de Páscoa, pode ser de coelhinho, pode ser do que quer que seja. E aí, na hora que esfria esse chocolate, ele pega a forma nova. Ele era uma barra, virou um ovo. Pega o ovo e derrete para virar barra de novo. Não é isso que acontece quimicamente, mas ó, é só para você entender, uma alusão, tá? Só para entender que ele não rompe. Ele meio que deixa maleável, ele meio que deixa as pontes de sulfeto maleáveis. E aí você coloca o cabelo na forma que você quer, e aí algo acontece que essas pontes são refixadas na nova forma, no caso, na forma lisa. Acontece o seguinte, enquanto aqui é o neutralizante que faz isso, nos APAs, o que faz a fixação da forma é calor mais secagem. Então, no momento que você seca com calor o cabelo na nova forma, você fixa a nova forma, na forma lisa, tá? Beleza? Então é assim que funciona essa parada.